Ouvintes da Rádio ao Domingo, sejam bem-vindos a esta edição do Momento de Inspiração. Mais uma semana aqui na vossa companhia, com emissão à segunda-feira, depois das 22 horas e em reposição no site e redes sociais, também com imagem. E hoje vamos aprender a não nos importarmos com o que as pessoas pensam através de 3 formas apenas. Maria do Céu. Olá, ouvintes, obrigada por estarem aí, obrigada por nos acompanharem ao longo destes anos e destes tempos e destes momentos e do tempo disponível que você tem, ou então apanha-nos de surpresa, e obrigada por nos ouvirem até ao fim ou então desligarem. De qualquer das formas, é sempre um gosto estar aqui todas as semanas a fazer algumas reflexões que podem fazer ou podem suscitar críticas, mas nós estamos aqui um bocadinho para dar assim uma volta ao nosso pensamento e até de vez em quando pensarmos em algumas coisas que não são aquelas que pensamos todos os dias. Temos vindo a falar de budismo, de Thich Nhat Hanh, que faleceu, e de algumas coisas que são fundamentais e que são transversais a todas as religiões, filosofias e formas de estar, porque assentam só e apenas na humanidade. Mas uma das coisas que a nós, no momento de inspiração, mais nos intriga é a forma como nós vivemos, é a forma como nós educamos as nossas crianças, é a forma como nós acabamos por agir e atuar e fazer as coisas todas no nosso dia-a-dia, até que de repente um dia pensamos que queremos fazer de uma forma diferente e que seja muito mais verdadeira, que seja muito mais nós. Isto não quer dizer, queridos ouvintes, que nós não sigamos as nossas redes sociais, que não tentemos nos aproximar ou até nos colarmos a figuras que nós admiramos e que respeitamos. Aquilo que nós dizemos mais no momento de inspiração é que nós temos que ter muito mais cuidado. Nós, na nossa vida, e nós tendemos a ser cada vez menos nós e o problema é que nós, de uma forma propositada ou não, acabamos por educar neste paradigma de vida muito voltado para os outros, muito voltado para aquilo que os outros querem e muito pouco voltado para aquilo que nós somos de verdade. E depois, num belo dia, nós temos filhos ou temos conhecidos e não sei o quê, em que as pessoas, algumas delas, têm uma falta brutal de autoconfiança, de segurança, de capacidade até de enfrentar o que vem após um desafio falhado, aquilo que nós achamos que são os nossos fracassos, e tudo isto de repente coloca-nos numa posição de questionamento. O que é que está mal? O que é que foi mal? Porquê é que as pessoas não são assim? E as pessoas não são assim, porquê? Porque nós não as educamos num paradigma de autoconfiança, de humanidade, de inclusão, de autoestima. E isto irrita-me um bocado, mas é verdade, nós estamos sempre a dizer isso. Nós estamos tão voltados para o exterior, estamos tão voltados para o parecer, estamos tão voltados para cumprir e estamos tão voltados até para chegar a atingir determinados objetivos que perdemos toda a nossa essência e depois um dia culpamos o gato, o cão, uma ervinha daninha ou até outra coisa qualquer. Porquê? Porque nós não estamos bem e porque nos perdemos no caminho. E isto, honestamente, há 8 anos que eu digo isto sempre de uma forma assim muito, muito exasperada e porque é verdade, nós temos que voltar um bocadinho àquilo que é essencial, e voltar ao que é essencial é nós pavimentarmos um caminho ou então lançarmos os alicerces para aquilo que é fundamental. E o que é fundamental? Fundamental somos nós. Não numa atitude narcisista, egocêntrica e que somos os melhores ou as melhores bolachas de pacote, nem pouco mais ou menos, porque há tantas boas bolachas aí e tantas marcas. Isto é uma comparação, obviamente, que nós temos que realmente que nos valorizar e que nos aceitar da forma como realmente somos, porque não temos outro remédio. Nós somos aqueles que estamos 24 horas por dia. Se nós não tentamos ou gostar de nós ou aceitarmos como somos e investir um bocadinho em algumas coisas que até podem ser grandes vulnerabilidades e fragilidades que até nos podem bloquear na nossa vida, na nossa procura pela felicidade, pelo bem-estar e por tudo, estamos no tempo em que é preciso realmente olharmos para nós no sentido de que o que é que nós temos estado a fazer, que inimigos temos estado a ser para nós próprios. É uma questão de aceitação.
é uma questão de aceitação e não só, é uma questão mesmo de educação e é uma questão de que nós na nossa Da própria... aceitação de nós próprios primeiro, Sim, antes dos outros. E como é que nós fazemos isso? Como é que nós nos aceitamos acima de tudo? Nós temos que... isto devia também continuar nas escolas, isto devia ser aquela coisa que todos os pais deviam ser ensinados, porque nós já dissemos há algum temos vindo a dizer que nós achamos que algumas coisas que nascem connosco, que são inatas, a nossa capacidade de amar, e todas essas coisas, e não, nós temos que aprender, porque se nós aprendêssemos a algumas coisas que são fundamentais na vida, não haveria tanto insucesso, não haveria tantos entendimentos, porque realmente nós temos que aprender e uma das coisas é aceitar as pessoas como são, respeitar cada um como é. É claro que nós temos as nossas vulnerabilidades, fragilidades, nós temos as nossas sombrinhas e se nós estivermos atentos a elas, o que é que acontece? Vamos ter uma atitude muito mais de prevenção do que de remédio, e quando há um remédio as coisas nunca voltam a ser iguais. E no caso da aceitação, temos que aceitar naquilo que não seja passível de ser modificado, porque há situações, não é, que nós não conseguimos modificar e precisamos de partir do autoconhecimento para chegarmos lá, não é? É verdade. Para sabermos aquilo que pode ser modificado, e é precisamente a aceitação vem mais na vertente daquilo que nós não podemos modificar em nós próprios. E muitas vezes fazemos-lo para agradar aos outros, não é? E isso não corre bem. Nós fazemos tudo para agradar aos outros. Ou é para agradar aos pais, ou é para agradar aos amigos, ou então é para agradar ao grupo, ou então é para agradar à mulher e ao marido. Pá, nós fazemos só para agradar. E nós, no meio desta história, nós esquecemos-nos de que temos que nos agradar a nós mesmos. Nós temos que nos olhar ao espelho. E uma das coisas que é o que o Fernando está a dizer, é o primeiro grande item, é aceitar-se como é. E há algumas coisas, queridos ouvintes, que nós podemos mudar. E as coisas que nós podemos mudar é fazer uma lista. Eu sei, lá vamos nós para a escrita. Eu sei, lá vamos nós para listas. Mas isso ajuda muito. Não nos perdemos pelo caminho. Não, e ajuda-nos a estruturar a nossa mente, porque se nós perguntarmos assim de uma forma sem, assim de repente, quais são as nossas fragilidades, quais são os nossos defeitos, quais são as nossas virtudes, eu acho que as pessoas pensam muito antes de responder. Eu acho que se nós se estruturarmos e se colocarmos, por exemplo, como diz aqui, pensar em tudo o que gosta de si e faça uma lista, eu acho que é brutal. Não se consegue fazer uma lista imediata, ou então eu pergunto assim, o que é que, diga-me 5 coisas que você gosta em si. As pessoas pensam, isto devia ser uma coisa logo imediata, isto é a mesma coisa que, o que é que faz logo ao acordar? Não deve ser pegar no telemóvel, ou então, sei lá, mas eventualmente vai responder. E nós devíamos responder com tanta rapidez e facilidade acerca de nós próprios. O que é que você gosta de si mesmo? Enumere, escreva o que é que gosta de si. E também o que não gosta. Sim, e depois é assim, e o que é que não gosta? E depois é aquilo que o Fernando disse. Há coisas que nós podemos melhorar, podemos alterar, poderemos corrigir. Mas há outras coisas que são inatas. Há coisas que vão estar connosco a vida toda. E uma delas realmente tem a ver com o nosso aspecto físico. Por muito que possamos fazer, nós vamos ter sempre a mesma altura, vamos ter sempre, podemos alterar o cor do cabelo, mas a base é sempre a mesma, podemos alterar a cor dos olhos, mas temos sempre olhos castanhos, verdes, ou seja o que for, e estas coisas, e eu começava mesmo, em termos da nossa aceitação, eu começava mesmo pelo aspecto físico. Isso não pode ser um constrangimento. Mas na maior parte, eu conheço muito poucas pessoas que gostam de si verdadeiramente e se aceitam como são. Sim, eu exatamente. Conheço muito pouca gente. Por isso, eu acho que isto é o pior dos crimes que nós podemos cometer a nós próprios. É todos os dias olharmos ao espelho e pomos defeitos. E assim, eu gostava de ser como aquela, que coisa feia, que não sei quem, não sei o que mais. Pronto, e isto é estar a dar... digamos assim, facadas em nós próprios. Porque se nós, a primeira coisa que fazemos é olhar ao espelho e dizer assim, não gosto nada disto, porque estás gorda, magra, porque é alto, feio, fino, gordo, o que for. Quer dizer, e às vezes, o que é que nós vamos... E depois às vezes entra assim loucuras, não é? Sim. Com as cirurgias, que às vezes correm mal, não é? Sim, eu nem falo dessas coisas. Tivemos agora o caso da supermodelo, da Linda Evangelista, não é? Que inclusive até veio a público até mostrar imagens, não é? Sim, foi muito mal. Porque lá já é um problema de não aceitação.
Eu acho que, por exemplo, vamos falar de uma pessoa que esteve muito nas notícias e que é uma top model do nosso tempo e que era fantástica e fabulosa. Só que o problema, eu acho que nós, nestas questões de fama e de sucesso, e no caso da Linda Evangelista, eu acho que é um caso para nós pensarmos. Nós não estamos a falar mal, só estamos a utilizar este caso para nos ajudar até no nosso programa. Porque isto é um exemplo de não aceitação, não é? Porque isto é um exemplo de alguma coisa que as pessoas depois chegam a um topo e querem manter um topo. Pois. Há a vida natural. Há aquelas coisas... Por exemplo, é uma questão que toda a gente sabe que após menopausa, não é? Nós, mulheres, temos problemas e temos desafios constantes. Manter o peso, depois é o cabelo, depois é isto... E eu acho que nós, acima de tudo, nós estamos preparados para aquilo que a idade traz quando nós temos a sorte de a poder viver em saúde. E depois, claro, que vêm aqueles problemas todos que vêm a par por exemplo, na questão da menopausa, e não falo de coisas muito mais complicadas, tipo osteoporose, porque isso é realmente complicado. Mas o que eu estou a dizer é que no caso da Linda Evangelista é que esta senhora era fantástica, era espetacular, era linda de morrer. Só que quando chegou a um ponto complicado da sua carreira, começou, por razões que nós não sabemos, começou a ter outro tipo de comportamentos complicados, tipo excesso de álcool, e que às vezes está um bocadinho associado, e que ela veio fazer... E depois querem manter a mesma imagem, não é? E veio fazer uma passagem de modelos cá a Portugal e foi um bocado foi muito mal, porque caiu até na altura de entrar na passarela e foi até assim muito, muito falado. E o que é que acontece? Todas estas pessoas são humanas, só que têm uma exigência e uma pressão para serem as mais bonitas, as melhores, que eu acho que é impossível. E eu acho que estas pessoas depois, nas suas fragilidades e vulnerabilidades, lá está, a droga, é o agradar aos outros, não é? Para agradar aos outros e para se manter sempre naquele topo ou naquela imagem que vende. E esta senhora entrou num declínio, que é um declínio que eu acho que as pessoas têm que... Mas agora teve coragem para vir dar a cara e mostrar até as imagens do que correu mal, Sim, não é? E de facto correu mal. E de facto correu muito mal. A senhora realmente não parece ela e realmente tem todas as razões para colocar todos os processos que quiser, porque aquilo foi tudo muito mal. Mas isto para dizer o quê? Esta senhora, Isto é só um exemplo para ir de encontro aos padrões que lhe eram exigidos em termos de agência de modelos que tinha, entrou num declínio. E entrou num declínio depois complicado, porque depois às vezes uma pessoa não faz uma pesquisa muito séria acerca dos médicos a que vamos. E eu digo uma coisa, sempre que quiserem entrar por esta questão das cirurgias, não vão ao primeiro, não vão ao segundo, não vão ao terceiro. E é uma das coisas complicadas que eu vou aqui dizer. Não escolham as pessoas pelo dinheiro. Não escolham as pessoas pelo orçamento mais baixo. E eu acho que nós temos que ter pontos de comparação. Isto é a minha ideia. Nós temos que... Isto é a mesma coisa que fazer uma pesquisa no Google. E desculpem, nós estamos aqui, mas isto é informação. Nós, quando fazemos uma pesquisa no Google, nós não devemos ficar pela primeira informação, nem pela quinta. Nós devemos ir àquelas páginas que estão muito no fundo, que eventualmente são aquelas que nos dão as mensagens e a informação mais verdadeira. E nós depois, com toda a informação, nós temos que ter a capacidade de fazer uma seriação, de uma triangulação e fazer uma escolha. Com os médicos é a mesma coisa. Quando nós queremos ir ao médico, quando queremos fazer uma cirurgia de qualquer âmbito, nós não devemos ficar nem pelo primeiro, nem pelo segundo, nem pelo terceiro. Nós não devemos, e devemos escolher, depois temos que ver orçamentos e aquilo que é adaptado a nós e que nós podemos fazer. Mas, pelo amor de Deus... Ouvir várias opiniões. Mas é que assim, quando uma coisa custa 5, quando há outra que custa 1... Pelo amor de Deus, se é a mesma coisa e um custa 5 e outra custa 1, há alguma coisa de diferença. Não optem pelo 1. E desculpem lá, mas isto é a minha ideia. Porque não se pode fazer a mesma coisa. Pelo menos avaliem, não é? Façam uma avaliação. Isto é a minha ideia. Ou seja, eu posso fazer uma omelete com um ovo. Eu não posso fazer uma omelete sem ovos. Pode ser o que quiser, mas tem que ter ovos. Entendo o que eu estou a dizer? Isso não é omelete. Isso não é omelete, pode chamar outra coisa qualquer. E a questão da Linda Evangelista foi um tratamento que ela quis fazer, e eventualmente deram-lhe certezas e garantias de alguma coisa, só que é muito complicado. E eu acho que muitas vezes isto acontece realmente
Porque há falta de informação e porque queremos tanto alguma coisa que acreditamos logo na primeira. Entendem? Isto é um assunto muito complicado, não sei se foi assim que aconteceu, mas que sirva de lição para nós, porque eu acho que nós temos que tirar as lições para nós. E isto tem a ver também com a pressão da sociedade, com a pressão dos grupos, com a pressão da família, relativamente àquilo que nós devemos ser. E aquilo que nós devemos ser deve respeitar e, acima de tudo, aquilo que nós somos de verdade. Isso entronca noutro aspecto do programa de hoje, só para avançarmos, Maria do Céu, que tem a ver com o focar-nos no que é bem sucedido e não naquilo que é o constrangimento e que são os passos mais errados, não é? Que é o que, por exemplo, a Linda agora tem que fazer. Claro, por exemplo, eu acho que quando nós estamos quando nós temos alguma coisa, e estamos a falar sempre relativamente a nós e relativamente à nossa personalidade, e eu acho que tem a ver com a aceitação, tem a ver com não viver para ter a aceitação e a aprovação social nem de ninguém. Eu acho que é importante nós sabermos viver na sociedade, mas não deve ser uma prioridade fazermos tudo para sermos agradados, porque não vamos ser. E quando nós temos na nossa vida algumas coisas, alguns desafios e algumas coisas que nós temos que fazer, o que é que acontece? Acontece que toda a crítica social, todo este paradigma para o qual vivemos, que é para o exterior, atua contra nós. Ou seja, não nos dá aquele valor, autoconfiança, autossegurança para seguirmos em frente. Porquê? Nós temos tantas comparações, primeiro do que correu bem, mas também temos muitas comparações e temos muitas críticas do que correu mal. E as críticas têm muito mais valor para nós do que um sucesso. E quando nós temos alguma coisa para fazer e quando temos um desafio ou temos alguma decisão para tomar, realmente o que conta para nós e o que tem contado para nós são o mal. São os constrangimentos, são as coisas que correram mal, é tudo que correu mal. E isso entra em nós e isso é dado pela nossa mente como algo nosso. Valorizamos mais isso. E que valorizamos totalmente ao ponto em que nos congela numa situação de tomada de atitude, de ir para a esquerda ou para a direita. Há pessoas que congelam. E eu tenho muito isso até na minha casa relativamente à minha filha, que fica altamente estressada com os testes e porque vivemos numa altura também que é importante ter notas, é importante ir para os cursos e o que é importante? Há uma pressão muito grande. Uma pressão muito grande para ser como aquele, porque aquele teve, porque aquele tem e porque eu quero ir. E é uma das questões que nós muitas vezes depois temos que ir atrás e perceber o que é que nós falhamos. O índice de competitividade começa muito cedo, não é? Sim, e depois falhamos porque nós não damos aos nossos filhos aquela segurança, aquela autoconfiança para encarar estas questões da vida. E qualquer coisinha e qualquer derrota acaba por ser o mundo, o universo e mais além, em termos de bloqueio e em termos de nos limitarmos para delimitar a nossa vida. E eu acho que nós que devíamos pensar muitas vezes também que nós não podemos ser bons em tudo. E é importante nós conhecermos o que é que fazemos bem. E há muito, muito, muito boa gente fantástica que não sabe o que é que faz bem. E o que é bom. E eu acho que é importante, daí nós estamos a pensar que é muito bom escrever, é muito bom, porque ajuda-nos a quê? Ajuda-nos a conhecer-nos melhor e ajuda-nos até a descobrir coisas fantásticas que afinal somos e que nem sabíamos. Numa situação muito complicada, e que é muito comum, é bom, é uma grande ajuda pedirmos a pessoas distantes umas das outras que nos ajudem a descobrir os nossos defeitos e as nossas virtudes. E a partir daí não ter vergonha de tudo aquilo que nós até nem somos bons e devemos aceitá-lo com toda a frontalidade para nós próprios, porque é assim que nós vamos derrotar os nossos demónios e começar a fazer uma coisa que eu acho que nós muitas vezes dizemos no programa, que é abrir a nossa mente para as coisas que nós somos bons, abrir a nossa mente para o nosso quarto de medalhas, para nós vermos, até fiz bem aquilo, até sabou naquilo. Para quê? Para que essa energia positiva de verdade, não é aquela coisa positiva porque fica giro e que é muito bonito. Não, de verdade, é aquela energia que vem de dentro e que nos diz que nós somos capazes de ir mais além, mas isto realmente, o que é importante é nós não nos envergonharmos daquilo que nós somos, do aspecto que temos ou qualquer coisa assim. Porque esta questão de sentir vergonha
é o mais bloqueador e limitante, e é o que fica registado para além do tempo, é a vergonha que nós sentimos num determinado momento. E eu se vos perguntar qual foi o motivo da vergonha, e o motivo da vergonha é sempre o exterior. A vergonha do exterior, mas vergonha porquê? Percebe? É daquelas coisas que nós temos que pensar, ter vergonha, porque eu lembro-me, e eu já disse muitas vezes aqui no programa, e o meu pai, numa fase em que ele estava a fazer tratamentos no IPO, caíram-lhe as unhas, e ele até ficou com uma cor muito amarelada, aquela coisa, já se sabe. E ele tinha vergonha de sair à rua pelos outros. Eu dizia, mas tu, vergonha de sair? Mas quem são os outros? Quem é? Mas é uma ideia tão enraizada em nós que é difícil nós nos libertarmos destas ideias que, no fundo, ninguém nos deu, ninguém nos obrigou a seguir, mas nós assumimos-las como nossas e como fundamentais na nossa vida. Por isso eu acho que esta questão de sentir vergonha de alguma coisa que fizemos, de sentir vergonha por alguma coisa que nós somos, devia ser a nossa plataforma de nós acordarmos e dizermos assim, nem pensar, nem pouco mais ou menos, whatever, e vamos seguir em frente e vamos fazer as coisas. Daí que é muito importante neste processo destas coisas dos constrangimentos de termos ao nosso lado pessoas que pensam de uma forma diferente e que nos ajudam a encarar todos estes revés e todas estas questões humanas, puramente e essencialmente humanas, como normais e como fáceis e como trampolins de autoconhecimento. E porquê é que não devemos pensar duas vezes quando tentamos fazer alguma coisa? Nós já falamos aqui muitas vezes Porque poderemos começar a duvidar de nós, não é? Exato! Porque assim, imagine, querido ouvinte, você tem uma coisa fantástica a fazer. Se você fizer no momento, e que às vezes há pessoas que dizem que o primeiro impulso que é o errado, e eu continuo a achar que o primeiro impulso é sempre o mais certo. Pois. E agora é assim. Há quem diga pensa melhor, mas isso às vezes não funciona, não é? Não, mas eu acho giro esta ideia. Pensa melhor. Pensa duas vezes. Mas quando nós pensamos... Isso gera dúvida. Muito. E o que é que quando nós queremos pensar duas vezes, o que é que nós trazemos? Trazemos toda a bagagem negativa nossa, dos outros, da sociedade e do mundo. E então o que nós vamos buscar? Eu não acredito que no pensar duas vezes alguém tenha um resultado positivo para seguir em frente. Às vezes obrigam-nos a desistir da ideia até. Completamente. E eu acho que quanto mais nós pensamos duas vezes é quando nós não fazemos, porque depois temos o nosso processo de vida que vamos buscar todas as nossas falhas, vamos buscar toda a crítica social que nos foi dada, vamos buscar todo o histórico da nossa família, da nossa comparação dos pais, dos filhos e por aí fora, e isso ajuda-nos a quê? A não seguir com a ideia inicial. Mas isto também não quer dizer que você imagine que quer experimentar fazer, sei lá, andar, eu estou sempre a dizer isto porque é uma coisa que nós podemos fazer todos os dias. Imagine que você quer andar a 250 num carro e você adoraria mesmo andar a 250. Há uma questão de senso comum, queridos ouvintes. Isto põe em perigo a sua própria vida. Eu estou a dizer, pense duas vezes. Nós temos que ter a noção do que é simples e básico e elementar e do que é fútil. Andar a 250 é fútil. Isso põe em causa a sua própria integridade física. É claro que vai ter uma voz a dizer não faças, vais apanhar uma multa, podes ter um acidente e morrer. Ora, eu acho que nestas questões nós temos que saber muito bem qual é a segunda opinião que nós devemos dar espaço e quando nós não devemos fazer. E nestas questões eu acho que cada vez mais que é muito importante termos alguém ao nosso lado que pense de uma forma parecida à nossa, ou que nos ajude a descobrir o que é essencial e o que é superficial, o que é fútil e o que até porque a tendência é ir sempre pelas ideias dos outros e pelas opiniões. É sempre pela ideia dos outros. Por isso, mas se você estiver numa situação sua e que a opinião dos outros importe, você tem mesmo que se fechar um bocadinho em casa, que ouvir a sua música, que silenciar-se um bocadinho para perceber porque é que os outros têm tanto poder sobre a sua própria vida e o que é que os outros são para que você seja feliz e o que é que os outros fazem para que a sua vida siga em frente, e você vai perceber que não fazem nada. E por isso está na altura de você começar a fazer por si mesmo
e a assumir as rédeas da sua própria vida, obviamente com um paradigma diferente. E quando nós falamos num paradigma diferente, queridos ouvintes, não é sair à rua com as mãos na cintura e fazer uma peixarada. Claro que não. Esta atitude vai-lhe dar muito mais jogo de cintura. Porque você tem que ser verdadeiro consigo. Você tem que ser autoconfiante para si. Mas você não precisa de ter uma bandeira a dizer: ei, eu sou autoconfiante, eu tenho imensa segurança. Não, eu acho que nestas questões de relação social e nestas questões de vida... Até porque isso tem que ser sentido. Pois é. Não é só dito. Sim, porque estas questões é muito teatro e é muito, como se costuma dizer, fogo de vistas, e passou e já está. O mais importante, e eu cada vez mais acho, que nós devemos saber viver na sociedade e nós devemos dar imenso valor à sociedade, porque no fundo é interessante, aumentam o bem-estar da nossa vida, é giro estar com as pessoas, é fantástico conviver. Agora devemos tirar tudo o que é positivo da sociedade que nós temos. E eu acho que nós nunca percebemos o que é a sociedade. A sociedade são um conjunto de pessoas, cada qual com a sua própria vida, com os seus desafios e com outras coisas fantásticas que têm ou não têm, mas que no fundo fazem parte do planeta como nós o conhecemos, e nós não vamos mudar nada. Agora, se nós perguntarmos o que é a sociedade, nós não sabemos responder. Porquê é que a sociedade tem tanto peso em nós? Nós não sabemos responder porque, no fundo, não há uma imagem, nenhum professor que diga, que seja a imagem e a palavra de toda a crítica e de todas as regras sociais. E se nós começamos a pensar muito nisto, nós vamos perceber que, no fundo, a sociedade não é nada. E quem faz a sociedade é cada indivíduo de uma comunidade. Se nós queremos alterar a forma de ser, a forma de viver e a forma até nesta questão mesmo de atuar e de responder e até de liderar, nós temos que mudarmos a nós próprios primeiro, porque nós somos a imagem de um grupo. E como a imagem do grupo, nós devíamos dar o exemplo daquilo que nós gostaríamos que fossem, e não ir com todos e fazermos parte de um rebanho e depois não percebermos afinal quem é o carneiro que nós estamos a seguir, ou quem é o líder que estamos a seguir, que no fundo é ninguém. Obrigado, Maria do Céu. Obrigado também aos ouvintes. Ficamos hoje com formas de não nos importarmos com o que as pessoas pensam, um tema que com certeza entroncará noutros nas próximas emissões. Hoje vamos fechar musicalmente com um tema já com uns aninhos, já é de 1998, dos Manhattan Transfer, chama-se Soulful to Good, é assim que fechamos, e voltamos então na próxima semana. Obrigada.